fratura de arco costal. Gente, quando a gente tem fratura de arco costal, a gente tem que lembrar que o mais comum é das costelas mais fracas. E quem são as costelas mais fracas? Após a terceira costela. Da quarta costela para frente, a maioria é fraca. A 11ª e a 12ª, elas não são aquele arcozão, né? Então, aquele arco grande não é. Ela é menorzinha, principalmente a 12ª. Então, fratura menos também. Se fraturar a 12ª e 11ª, você tem que pensar em lesão do baço ou do fígado, mas não é tão comum de fraturar. Então, da quarta a 10ª é mais comum. Da primeira à terceira, só em trauma de alta energia. Não é qualquer trauminha, caiu da própria altura. Não vai fraturar a primeira costela, nem segunda, nem terceira. É acidente automobilístico, caiu de não sei quantos andares. E se você fraturar da primeira à terceira costela, você tem que pensar em lesões graves, como ruptura da aorta, hematoma mediastinal, ruptura traqueobrônquica, beleza? Considera essas possibilidades. Não é sempre que vai ter, mas você vai considerar. Então, já expliquei isso aqui do slide todo. Minha mulher tá falando aqui para eu falar mais baixo, que minha filha já tá dormindo. Mas é difícil. Fecha a porta aí, por favor. Não vai acordar não, já tá acostumada. Beleza. Então, primeiro, vamos entender dois conceitos aqui. O que é costela flutuante e o que é tórax instável? Costela flutuante é quando você fratura a costela, mas não foi em um ponto só. Você fraturou em duas partes. Então tá aqui, o meu braço, eu fraturei aqui e fraturei aqui. Esse pedacinho tá flutuando, é uma costela flutuante, beleza? Tórax instável é quando você tem costelas flutuantes juntas, tá? 2 a 3. Então, se você tiver 2 a 3 costelas flutuantes juntas, ou seja, 2 a 3 costelas fraturadas em pelo menos 2 pontos, isso é um tórax instável. Só que detalhe, tem que ser costela uma juntinho da outra. Não pode ser uma costela aqui, outra lá no meio, outra aqui no meio. Não, não pode ser a quarta, a sexta e a 10ª. Não, isso não é tórax instável. Tem que ser a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5 e 4. 4, 5, 6, 6, 5, 4 é a mesma coisa, né? Mas acho que vocês entenderam. Então, isso aqui, só isso é uma costela flutuante e isso tudo, esse conjunto de costelas flutuantes seguidas é um tórax instável. Beleza? Então, fique de olho, porque nem sempre tá na cara a fratura da costela. Se você olhar essa radiografia rápido, talvez você não veja. Se você olhar com calma, você vai ver. Mas, repara, desse lado aqui, eu vejo a borda do osso bem linear, bem curvilínea, bem contínua. Do lado direito, começa aqui, para, stop, degrau, depois volta aqui. Começa aqui, para, stop, degrau, volta aqui. Para, stop, degrau, olha o degrau, olha o desnível, volta aqui. Volta aqui, viu aqui, volta aqui. Isso é um clássico achado de fratura de arco costal. É assim que a gente vê fratura de arco costal. A interrupção do córtex da fratura. Então, olha aqui, fraturou, 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 fraturou. Eu posso, às vezes, se eu tiver em dúvida, olhar a radiografia no plano horizontal. Aqui ela está verticalizada, né? Cabeça para cima, barriga para baixo. E eu posso olhar ela na horizontal. Isso, quando eu olho na horizontal, o meu cérebro dá um bug. O cérebro está acostumado a olhar na vertical, o pulmão, o coração. Quando eu boto na vertical, é como se ele bugasse, não conseguisse olhar direito o pulmão e vai focar em quê? Em costela, em osso. Então é mais fácil ver na horizontal. Minha internet hoje está abençoada, viu? Que internet boa hoje. Meu Deus, obrigado. Não está travando nem um pouquinho. Então, marcadinho em amarelo. Beleza? Um abraço da Bolívia para você. Não, um abraço do Brasil para você, Rita. Bolívia on. Beleza. Então, como é que a gente identifica? Ô, Catarina, depois você vê se no final você quer entrar, botar algum logo da liga, falar alguma coisa da liga, tá? Faz um mexinho da liga aí também, aproveita. Então, como a gente identifica a fratura do arco costal? Primeiro, ABCD do osso. Não sabe o que é? Procura no canal depois. ABCD do osso. Segundo, você vai seguir a borda das costelas, tanto anteriores quanto posteriores. Não sabe olhar se é posterior ou anterior.
tem que assistir a ABCDE do tórax. Na verdade, não é a ABCDE do osso que eu falei, não. A ABCDE do tórax, tá? Nesse caso de costela, serve tanto do osso quanto do tórax, mas a gente está no tórax, então olha o ABCDE do tórax. Inclusive lá eu te mostro como é que faz. Eu acho que eu te mostro, não me lembro mais, mas acho que sim. Como é que faz para ver se é anterior ou posterior. O homem não para. É isso aí, Júlio. Tá pensando que é moleza? Não é moleza, não. Coloque o raio-x de lado e repita o processo, etapa 2. Porque, às vezes, a fratura é muito discreta. Se você realmente está suspeitando de fratura, você não vai olhar só no vertical. Você vai botar o raio-x de lado, olhar também no horizontal. Viu fratura, você vai procurar outra coisa. Porque é muito improvável você ter só fratura. Não ter um pequeno hemotóraxinho, não ter um enfiseminha subcutâneo, não ter alguma parada junto. Uma contusão pulmonar, tá bom? Então, eu tô vendo fratura aqui, bom, talvez nem seja isso que me chame mais atenção, mas tem uma fraturinha aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo meu mouse aí, mas espero que sim, o meu mouse Millennium Falcon. Essa Millennium Falcon hoje deu o que falar. Então tá aqui uma fratura, ó. Como é que eu vejo? Eu sigo a borda cortical e eu vejo que tem um degrau, que tem como se fosse um biquinho aqui. Guarda isso para a sua vida. Osso não tem degrau, osso não tem biquinho, osso não é passarinho. Eu não falo que osso não é escada, porque não rima, né? Rima, osso não tem biquinho, osso não é passarinho. Mas osso também não é escada, não é para ter degrau, não é para ter biquinho. Não pode ser assim, a borda tem que ser sempre curvilínea, linear, enfim. E, gente, o que tem de achado associado aqui? Eu tenho um pneumotórax e eu tenho até um nível. Então, eu estou diante de um hidropneumotórax. Eu tenho um pneumotórax, tá? Olha o pulmãozinho aqui que eu vou marcar. Esse pulmão está telectasiado, parcialmente. E eu tenho um nível aqui, ó. Um nívelzinho aqui, ó. Nível. Tá até em 3D esse nível. Tá? Então, eu tenho um nível e um pneumotórax, um hidropneumotórax por uma fratura de costela. Beleza? Beleza. Então, hidropneumotórax. E o engraçado é o seguinte, eu não me lembro mais o que eu tinha escrito nesses laudos dessa aula, tá? Então, se eu falhar, errar alguma coisa aqui, vocês vão descobrir, porque eu não lembro mais o que eu escrevi nesses laudos. Graças a Deus, eu nem lembrava que tinha esses laudos, graças a Deus que é hidropneumotórax à direita mesmo. Então, gente, se eu errar, licença poética, por favor, estamos ao vivo, depois de mais de 2 horas de aula, continuando aqui com vocês. Então, beleza? Beleza. Então, tá lá, marcado, tá? Sem dificuldade nenhuma. Beleza? Lembra, bota de lado e olha de novo, para ver se você acha mais alguma fratura. Ok? Então, tá lá. Então, se precisar, pausa e treina o olho. Tá, e outros exemplos de fratura. Nem sempre a fratura vai ser um degrauzinho assim, ó. Tá aqui, aí tá, continua aqui. Nem sempre vai ser isso aqui a fratura, tá? Às vezes a fratura vai ser, vem, e aí ela dá uma angulada estranha, e aí parece que volta. Sacou? Vem, deu uma angulada estranha e parece que volta. Isso é fratura também. Veja se não é isso que tá acontecendo aqui, ó. Angulou, voltou. Angulou, voltou. Angulou, voltou. Angulou, voltou. Sacou? Então, isso não é normal. Não é para ser assim. A costela tem que ser sempre um arco-íris, um arco, um negócio. Não é para fazer assim. Tá bom? Então, tem fratura de costela aí. Marcadinho para vocês. Beleza? Beleza. Se eu quiser ver melhor uma costela e eu não tenho TC, eu posso pedir uma incidência chamada incidência oblíqua. Na oblíqua, a costela fica mais visível, ela fica mais alongada, tá bom? Mas ela não é porque é oblíqua que eu vou admitir que ela tenha essa angulação, como vocês estão vendo aqui, tá? Ó, aqui tem até degrau, desnível, interrupção. Beleza? Então, muito fácil ver fratura de costela, né? Nem sempre. Tem fratura que é só um traço e você só vai ver na tomografia. Então, nada de botar sua mão no fogo. O paciente está com um ponto doloroso ali, você não viu no raio-x, peça um TC. Se não pedir TC, você pode perder. Mas assim, também não vai fazer muita diferença na vida dele. Porque se for só um tracinho de fratura, aquilo ali vai consolidar, não tem nem indicação de fazer nada.
Isso aqui, para quem não conhece, é um dispositivo de assistência ventricular. É um negócio que, tipo, bombeia sangue no coração. Tá? Veja que esse coração não está o mais gatinho do mundo. E o que a gente tem mais aí nesse raio-x? A gente tem fratura. Então, ó, segue comigo a cortical dessa costela aqui. E aí, tá normal? Olha a cortical aí, gente. Pode ter esse Mzinho aí, não pode ter, tá fraturado. Não pode ter biquinho. Não pode ter o biquinho do passarinho. Não pode. Beleza? Beleza. Fratura de costela. E aqui, gente, que costela é essa aqui que começa lá em cima? É a primeira costela. Nossa, João, que novidade. A primeira costela é a primeira. Bom, mas é importante você entender isso. Ela é uma costela mais assim do que as outras, tá? Então, cuidado para não deixar passar coisa, porque ela fica lá em cima mesmo. Aqui, por exemplo, se você não seguir a borda da costela, provavelmente você não iria ver essa fratura aqui. Beleza? Ó. Sacou? Então, ó, segue a borda da costela. Segue as bordas. No ABCD do osso, B é de bordas dos ossos. No ABCD do tórax, o B é de borda do pulmão. Mas na letra E, você tem que olhar o osso. Então, você faz o B do osso na letra E e segue a borda do osso, pelo amor de Deus. Beleza, gente? Difícil ou fácil? Fácil, né? E aqui? Cara, aqui tá ficando mais difícil. Mas é sempre aquela dica, tá? Olha a borda do osso, vê se dá angulada. Pera aí, ficou feio esse desenho. Olha a borda do osso, vê se dá uma angulada, ó. Não pode ter angulada, não pode ter. Veja como todo esse tórax parece que tá inclinado assim, tá? Isso não é normal. E olha do lado de cá, ó, como se fosse fratura também. Só que, assim, isso se for uma história aguda, pode ser só uma sobreposição de osso, mas se esse paciente não tiver uma história aguda à direita, eu vou pensar que isso aí é calo ósseo já, tá? Fratura em consolidação. Beleza? E aqui, o que é isso aqui, ó? Ó. É um dreno torácico. Eu sei disso porque ele está começando de fora e entrando, tá? Não pertence ao paciente, isso é um dispositivo, ok? Beleza? Beleza. Quando a gente fixa a fratura, a gente não, né? O ortopedista, sinto muito, vida de cirurgião não é para mim, não. Quando a gente fixa a fratura, você pode ver várias coisas assim, mas a densidade é sempre uma densidade mais metálica, mais elevada. Como a gente está vendo do material de síntese ortopédica, se você não souber o que é, você pode chamar de material de síntese ortopédica. Aí a gente tem hastes e provavelmente parafusos, tá? Mas você pode chamar simplesmente de material de síntese ortopédica.